Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Para a gente é um prazer, uma alegria estarmos aqui reunidos para realizar este estudo, da obra Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Esse livro ele faz parte do projeto do Centro, nos Passos de Emmanuel. Esse projeto ele tem a pretensão de realizar o estudo das obras da coleção Fonte Viva, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. A questão que estudaremos hoje do livro Vinha de Luz é a questão 99, ela tem como título Nos Diversos Caminhos. Emmanuel, para realizar este estudo, ele sempre utiliza uma passagem evangélica e, a partir dessa passagem, ele vem dissertando e nos explicando ali, da forma dentro da doutrina espírita, o entendimento dessa passagem. Então, nessa questão 99, nos diversos caminhos, ele utiliza a seguinte passagem evangélica: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Isso foi a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E aí, a partir desse texto, Emmanuel vem tecendo os comentários, da seguinte forma: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Belíssimo texto, deixado pelo Espírito Emmanuel, profundo, que nos traz aí a reflexão de como temos nos portados, nós que, pela bondade divina, nos inclinamos a participar desse movimento espírita, dessa doutrina que nos consola, dessa doutrina que nos esclarece e que, por esse motivo de esclarecimento, ela torna o nosso fardo um pouco mais suave, porque a gente começa a entender os processos educativos a que somos submetidos. Bem, entrando aqui nos ensinamentos de Emmanuel quis falar a respeito do título Nos Diversos Caminhos. Ele pegou a passagem ali que Paulo exorta ali os coríntios,
né? Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E Emmanuel vem falando, né, de que as atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova, ou seja, as atitudes caracterizam os estudantes do Espiritismo. Né? Por quê? Porque não é só o que a gente fala, só o que a gente coloca da boca para fora, é que vai nos caracterizar. Às vezes a pessoa sabe muito, né, estudou muito, fala palavras bonitas, mas a sua atitude, né, individual, pessoal, quando ela está lidando com o seu próximo, no trabalho, na família, a sua atitude não condiz com quem está realmente ali entrando nos domínios, né, do estudo da revelação nova. Aí ele fala que os que permanecem na periferia, ou seja, aqueles que ainda não entraram, né, no núcleo desses ensinamentos, eles exigem demonstrações fenomenológicas, né, ligadas aqui ao espiritismo. A gente pode falar aquelas pessoas que ficam mais preocupadas, né, com o caráter das demonstrações, né, de reuniões mediúnicas, né, de demonstrações de contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, né, sem qualquer propósito de renovação interior. Ficam mais preocupadas com esse fenômeno, com essa coisa como se fosse sobrenatural, que nós sabemos que não é verdade, em vez de se preocupar com o que aquilo pode trazer de bom para a gente, o que aquilo pode me proporcionar, né, na minha evolução, pode facilitar esse meu caminhar aqui nessa jornada terrena. Aqueles que se demoram na região da letra estimam longas discussões sem proveito real. Então, às vezes, a pessoa sabe, ela quer ficar debatendo, e que lembra, né, o próprio apóstolo Paulo, quando sabia tudo e mais um pouco, né, das tradições judaicas, e quando ele estava lá no Sinédrio, ele gostava, né, de discutir, né, de se enfiar em longas discussões, né, e essa sem um proveito real, era só para enfatizar o ego, de ter ganhado aquele debate, etc. Quantos preferem a zona dos sectarismos? Sectarismo é aquele que prefere a separatividade, que acha que a exclusividade da religião dele é que salva, né, aquela alma. Então, muitos de nós ainda, em determinadas religiões, preferem esse sectarismo de fazer aquele grupo fechado, acreditando que a única religião certa, a única forma de atingir, né, o céu, de atingir o paraíso, de atingir as zonas superiores, através da sua religião. Então, esse grupo ele prefere essa separatividade, esse sectarismo. E o que a gente sabe não é verdade, né? Que o homem bom ele pode estar em qualquer religião, que ele irá entrar em contato, né, com a espiritualidade superior, e o seu lugar nas esferas superiores está garantido pela sua evolução moral. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis. Então está falando daquela pessoa egoísta, né, que ela eleva o seu pensamento em prece apenas para pedir, petitórios infindáveis. Aquele que fica só pedindo, aquele que fica só reclamando a proteção indébita, ou seja, aquela proteção que não é devida, né, porque não faz por onde. E mesmo assim ele fica toda vez fazendo aquela oração, só pedindo, né, só lamentando. Então existem essas pessoas, né, que adiam a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais, rogando alimento para as emoções. Aqueles que ficam, né, ligados à paixão pelo mundo material e distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes de tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Né? Aquela pessoa que só fica lamentando, cabisbaixa, né? Que não pega, não tem um instinto ali de agir, de sair daquela mesmice, né? E procurar essa evolução, procurar essa reforma íntima. Aqueles que se consagram no culto da dúvida, né?
perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmo. Aquele que duvida de tudo, né, que fere os companheiros, que não acredita, né, na bondade das pessoas, que não acredita nas revelações divinas. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, borboletear, né, parar numa flor, parar em outra, né, longe do trabalho sério e necessário. Aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né, gosta de uma religião, depois passa para outra e se esquece, né, que o que vai importar de verdade é a caridade, aquele trabalho sério, aonde quer que ela esteja, não necessariamente no centro espírita. Aqueles que se regozijam na presunção passam um dia zurzindo, aqui ditado pelo Espírito Emmanuel, repreendendo com severidade, criticando asperamente o próximo, qual se fossem inquisidores permanentes do mundo. Né? Aqueles que ficam só questionando, né, com aspereza, rude, os que vivem na fé, contudo, aí traz para nós o Espírito Emmanuel, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos. Esse experimento no sentido de provai-vos a vós mesmos que o apóstolo Paulo falou. Experimentar aquele que passa pela experiência ele próprio e que não fica esperando a outra pessoa, né, fazer por ele, não ora ali a espiritualidade superior, rogando que ele não passe pelas provações. Né? Aquele que vive, que acompanha o Cristo, ele experimenta a si mesmo, convertendo-se em refletores da vontade divina. Aquele que reflete a vontade divina, aquele que consegue receber a luz do Cristo, né? e atuar como se fosse um refletor a iluminar aqueles que estão à sua volta, cumprindo a vontade divina fielmente no caminho da redenção pessoal e da redenção dos povos. Né? Este é o texto trazido por Emmanuel, né? Um texto belíssimo que nos leva à reflexão de que nós devemos nos experimentar, de que nós devemos nos colocar aí no papel de atuantes, né? Como se fôssemos braços, né? Que o Cristo possa utilizar aqui na Terra. Né, fazendo a nossa reforma íntima, trabalhando arduamente pelo nosso melhoramento pessoal e, consequentemente, cada um ali fazendo a sua parte, nós vamos em conjunto construindo uma sociedade, uma humanidade melhor do que a que nós temos. Que a espiritualidade amiga, ela possa trabalhar nos nossos corações, a fim de que nós consigamos colocar em prática esses estudos que a gente faz, né, que entre em nosso coração e que a gente consiga, de fato, colocar isso em prática. Que estejamos todos aí na paz do Cristo e unidos nesse movimento espírita. Que assim seja.